E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto. A minha voz ainda está bastante ruim, mas hoje é um dia decisivo para os mercados globais. Daqui a algumas horas a gente vai ter a FONC, a reunião lá do Banco Central Americano, que praticamente o mundo inteiro está de olho no que vai ser dito. E o Bitcoin certamente poderá passar por momentos de volatilidade e muita indecisão à frente, o que pode resultar em grandes perdas, mas grandes oportunidades. E é por isso que mesmo que com a garganta toda ruim, tendo dificuldade de falar, eu tô vindo aqui passar essa análise para você logo depois da vinheta. Pessoal, seguinte, primeira coisa, o Bitcoin ele chegou a testar os 60 mil dólares, tá? A mínima dele foi 60.700 dólares, ainda assim respeitando aquele colchão de compras que a gente havia comentado no vídeo de ontem, certo? Inclusive, quanto mais o preço cai, mais interesse comprador a gente vê acontecendo, tá? Tem muita gente querendo comprar Bitcoin entre os 60 e os 58, 57 mil dólares, o que faz desse um suporte muito forte, certo? Então, como eu falei, eu estava com algumas ordens aqui embaixo, parte delas foram preenchidas, parte ainda estão ativas e eu continuo nessa perspectiva de pegar um eventual repique, porque tal como comentado no vídeo de ontem, a gente chegou a ter uma queda superior aí a 17%, tá? Então, é uma queda muito grande, a gente está chegando aqui nos níveis de sobrevenda no 4 horas e também, igual eu comentei, o nível de sobrevenda no 4 horas, historicamente, foram regiões aí muito importantes para o preço, regiões de fundo muito relevantes, então pode ser que isso venha a dar um eventual repique e caso isso aconteça, eu quero estar posicionado no Bitcoin para pegar esse movimento de alta, seja ele para simplesmente dar uma respirada em todo essa correção que a gente está vendo, ou então simplesmente para fazer algum topo descendente em um gráfico maior e a gente seguir aí no nosso movimento de queda. Porque, igual como comentado, a gente está nesse exato momento em busca por um fundo ascendente no gráfico semanal. E qualquer coisa acima dos 38 mil dólares vai ser esse fundo ascendente. Então pode ser agora, pode ser que ele tenha sido formado nessa mínima aí das últimas 24 horas, mas pode ser que o preço ainda caia mais, venha buscar a região das médias, o que também resultaria em excelentes oportunidades. Justamente por isso que eu tô até os 57k com ordens de trade em contratos inversos, ou seja, para caso o Bitcoin forme esse fundo ascendente e comece a subir, eu ganhe no contrato inverso em Bitcoin, então eu ganho duas vezes, se o preço subir, eu ganho Bitcoin com esse contrato inverso, mas eu também ganho com a valorização do Bitcoin em dólar. E se o preço abaixar dos 57 mil dólares, aí eu já vou entrar com capital de hold, tá? Para aumentar a minha exposição no mercado com o dinheiro das parciais que a gente foi fazendo ao longo desse caminho. E igual eu tinha falado, uma hora ia corrigir, que essa correção tá chegando, certo? Daqui a algumas horas a gente vai ter a FONC, que é a reunião do Comitê do Mercado Aberto lá dos Estados Unidos, reunião federal do Comitê de Mercado Aberto, e a gente está praticamente certo que vai ter manutenção na taxa de juros, então eles vão manter a taxa de juros dos Estados Unidos operando aí entre 5,25% e 5,5%. Mas a grande questão é o que vai ser comentado, porque nessas últimas semanas foram divulgados índices de inflação que vieram acima do esperado. Então a gente que tinha uma maior probabilidade de ver a redução na taxa de juros inicialmente no mês de maio, né, que era a perspectiva aí, agora já não é mais maio, é junho. E dependendo do que o Banco Central falar na reunião de hoje, isso pode passar para julho, né? E aí a gente vai vendo os investidores mexerem na sua carteira. E por que isso é tão importante? Justamente porque o motivo pelo qual a gente viu altas ao longo dos últimos 3 meses foi a aprovação dos ETFs. Olha em especial aqui, ó, desde fevereiro, o tanto de volume que entrou no Bitcoin quando comparado a uns meses atrás. Isso é volume de pessoas que estão entrando agora no mercado. Então, se a gente vê falas negativas do Banco Central americano referente à taxa de juros, ou seja, se a gente vê as pessoas aí
com medo da taxa de juros se manter mais alta, o próprio Banco Central sinalizar que não vai ter um corte tão significativo, ou às vezes que esse corte nem vai acontecer por conta da inflação, for um pouco mais duro, taxa de juros mais alta faz as pessoas tomarem menos risco, faz as pessoas irem para a renda fixa e fazem as pessoas não querer se expor muito ao mercado de renda variável. E o Bitcoin é um ativo volátil, então isso pode fazer um rebalanceamento da carteira dessas pessoas que entraram ao longo dessa alta. Não só pessoas, investidores normais, mas as instituições que estão comprando através dos ETFs. E hoje em dia os ETFs já têm 4% de todo o Bitcoin que existe. Se essas pessoas resolverem vender Bitcoin, por conta do que foi dito hoje, isso poderá resultar numa queda, o que poderia resultar em volatilidade no mercado ao longo dessa semana. Referente aos indicadores aí de sentimento. Pessoal, a gente ainda segue com a maior parte do mercado comprado, tá? Então a gente tem aí uma certa liquidez para o preço continuar caindo. Mas ainda assim, vale falar que nas últimas 24 horas a gente teve mais pessoas abrindo posições em venda do que em compra. Tanto que essa alta que o mercado teve lá dos 60 até os 64 foi para buscar essa liquidez. A gente também tem liquidez lá no 66. Outra coisa que vale a pena falar, a gente deu essa respirada, mas ainda assim tem muita alavancagem até os 60k, certo? Então a gente tá face a um dia bastante volátil, o que poderia levar o Bitcoin a passar por momentos de queda, chegar lá nos 60, às vezes até dar aquela violinada lá próximo aos 58, 57, mas particularmente face ao fato dele já ter caído 17%, tá em níveis de sobrevenda no gráfico de 4 horas, a gente ter muita liquidez aqui da ponta vendedora, e ter muita instituição com ordens de compra a partir dos 60, eu acho difícil que a gente veja um rompimento especificamente agora dessa região dos 60, 58, um rompimento confirmado, tá? Pode ter volatilidade com retorno, mas falando em questões de probabilidades, eu acho difícil. Pode acontecer? Pode, tudo é possível nesse mercado. Justamente por isso que eu estou com capital de hold para entrar aqui nessa zona abaixo dos 57. Mas até agora eu estou com essas ordens, estou com algumas posições em ativas, estou com ordens mais agressivas aqui embaixo, justamente porque aí o mercado ficaria numa sobrevenda ainda mais extrema e eu só consideraria essa correção como finalizada, né? Eu só consideraria que o mercado ia dar um respiro caso a gente primeiro superasse os 65.700 dólares, certo? A gente estaria superando a região das médias e superando um topo prévio importante, superando a máxima aí do dia de ontem e principalmente voltasse ali para cima dos 68k. Se o Bitcoin voltar no 68k, eu fecho praticamente boa parte da minha posição que eu estou comprando agora de trade, tá? Curto prazo, e vou ver como que o mercado vai reagir. Se ele vai fazer um topo descendente, fazer um topo descendente aqui no diário contra a máxima, ou se ele vai conseguir fazer outro movimento impulsivo para aí a gente estar confirmando o rompimento de topo histórico e finalizando a nossa correção no gráfico semanal. E ao meu ver, o que será dito na reunião de hoje, daqui a 4 horas, né? Hoje às 3 horas e 30 minutos da parte da tarde, vai ser bastante decisivo para esse cenário aí de queda do Bitcoin, uma vez que o Bitcoin está se tornando um ativo institucional e tem muitas empresas que estão comprando Bitcoin e levam sim a macroeconomia em consideração, o que acaba impactando aí no preço. Pessoal, com muita dificuldade, né? Eu tô aqui gravando o vídeo, então não esquece de deixar aquele like. Também aproveita e cria sua conta na BingX. Ontem eu fiz um vídeo falando aí de corretoras que estão congelando o saque dos clientes brasileiros e a BingX não faz isso. Se você tiver interesse, olha aqui no canal. Outra coisa, eu pretendo fazer mais um vídeo hoje falando das considerações da FONC. Tudo vai depender de como que vai estar minha voz. Vocês viram como que ela está bem pior do que ontem. E geralmente no final do dia ela piora mais ainda. Então se eu ainda tiver com voz no final do dia, eu vou aí, mesmo com dificuldade, trazer a atualização para você. Mas se eu não tiver, eu vou atualizar através do grupo do Telegram e das outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Então é muito importante você, além de criar sua conta na BingX para não ter o seu ativo, os seus saldos congelados dentro da conta, também tá me seguindo nas redes sociais que estão todas aqui embaixo. Bom, no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!